verso 9 ao verso 14. Te convido a acompanhar a leitura desses versículos da nossa reflexão. Lucas 18, de 9 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos ainda orar? Deus querido, neste momento em que a Tua palavra é lida, para nela meditarmos, nós queremos pedir, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Que não sejam palavras de homens, mas a palavra do Senhor, ecoando no nosso coração, na nossa mente, para que possamos viver de acordo com a Sua vontade, para que possamos entender o Teu propósito, a Tua vontade para a nossa vida, e assim, ó Deus, obedecer. Ajude-nos, Deus, nessa hora, a termos discernimento e sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus tinha acabado de proferir a parábola do juiz iníquo, Um pouquinho antes, se você talvez voltar à sua página, na mesma página que você está aí, no início do capítulo 18, nós temos essa parábola onde Jesus fala sobre cuidado de Deus, sobre justiça, sobre a importância de se buscar o Senhor e também o questionamento quanto à fé. Agora Jesus apresenta essa nova parábola para explicar que tipo de espiritualidade que havia nas pessoas. Com essa parábola ele traz 2 exemplos de espiritualidade, 2 exemplos de maneira de se relacionar com Deus, de maneira de se conduzir na caminhada com Deus. Jesus usa então aqui o exemplo de 2 classes de pessoas. Ele vai falar de 2 classes distintas de pessoas aqui nesse texto. Primeiro ele vai falar do fariseu. Os fariseus eram pessoas doutas na lei, pessoas cujo título tem a sua raiz na palavra separar, por isso eles se sentiam separar ou afastar, eles se julgavam então separados para o estudo da lei, eles entendiam que eles eram separados para isso, e eles compunham um estilo de vida em que eles cumpriam as leis, eles cumpriam todas as regras, e muitas vezes regras criadas por eles próprios. Às vezes não era nem a lei, eram regras que eles mesmos criavam para que eles pudessem cumprir. E eles excediam aos requisitos da lei. Por exemplo, a lei dizia para jejuar 1 vez ao ano e dar o dízimo de algumas espécies da sua renda. O fariseu, no texto, ele se orgulha então, no texto que nós lemos, ele se orgulha por jejuar não 1 vez ao ano, mas 2 vezes por semana. Ele se orgulha disso e de dar o dízimo de todas as coisas. O segundo grupo que está aí no texto são os publicanos. O publicano era um empregado dos romanos. Você não se preocupe, eu acho que é a bateria. Era um empregado dos romanos, coletor de impostos, que era desprezado, que era zombado entre o próprio povo, porque o povo achava e via ele como um ladrão, via ele como um traidor do povo. Ele servia aos romanos cobrando impostos, muitas vezes até de uma maneira mais leviana, e o povo então não gostava, ele não era bem quisto entre o seu povo. Então, o que nós podemos aprender com essas atitudes que Jesus utiliza aqui, que traz como exemplo nessa parábola? Qual será o tipo de espiritualidade
que Deus espera do seu povo, que Deus espera de nós como discípulos de Jesus, de nós como povo de Deus. Que tipo de espiritualidade o Senhor requer de nós? Que tipo de homens e mulheres espirituais nós devemos ser ou nós temos sido diante de Deus? Eu quero compartilhar um pouquinho a respeito disso com você. Primeiro, que a espiritualidade ela tem que estar fundamentada na fé e não nas obras. Parece óbvio isso, mas o texto ele traz essa ideia para a gente, que muitas vezes a espiritualidade de alguém está baseada nas obras e não na fé, e está invertido. A nossa espiritualidade precisa se fundamentar na fé e não nas obras. Então vamos olhar para a oração do fariseu, olhando aí para o texto. O fariseu ele traz uma oração ou um discurso na primeira pessoa do singular. O pronome eu, ele vai aparecer na oração pelo menos 4 vezes, nessa curta oração. É uma expressão bem curta que está registrada aqui no texto. Então ele traz essa ideia muito antropocêntrica, em que ele se coloca no centro da oração. Então ele faz essa oração na primeira pessoa do singular, usando repetidamente o pronome eu. E se você observou na oração do fariseu, ele só agradece. E aí poderia dizer, opa, então é bom. Mas por que ele só agradece? Talvez ele confiasse demais em si mesmo e não precisava pedir ou confessar nada. E na verdade ele está agradecendo não pelas dádivas divinas, mas ele está agradecendo por se comparar ao outro, à condição do outro. Talvez ele entendesse que ele não tinha nada para pedir perdão, que ele não tinha nada para confessar, que ele não tinha nada para colocar diante de Deus. O fariseu ele cita os pecados e os pecadores, e ele não entendia que era pela graça de Deus que, se porventura ele não estava cometendo essa lista de pecados que ele aponta aqui na sua oração, se ele não estava cometendo esses pecados, era pela graça de Deus, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço. Ele agradece por não pecar, por não ser igual a esses pecadores, por ele não cometer aqueles pecados ali, mas ele não entende que isso não vem dele, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. Então uma espiritualidade dessa maneira, fundamentada nas obras, fundamentada no eu, fundamentada em si mesmo, ela gera algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Olha para o verso 9 do texto, que diz assim: propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Uma espiritualidade assim, confiada não só nas obras, mas em si próprio, ela vai gerar acepção de pessoas, o que é condenável pela palavra de Deus. Por que acepção de pessoas? Porque ela vai se considerar melhor que os outros. E era justamente o que o fariseu estava fazendo. Ele entendia que ele era melhor que o publicano, que ele era melhor que o mundo dos homens. Que muitas pessoas que cometiam várias coisas que ele reprovava. Então nisso ele estava se colocando numa postura de destaque, numa condição privilegiada em relação aos outros. Quando a nossa espiritualidade, quando a nossa fé, quando o nosso relacionamento com Deus está fundamentado de maneira equivocada, seja nas obras ou seja em nós mesmos, nós tendemos a separar ou a ignorar ou fazer acepção das pessoas. Infelizmente muitos cristãos têm tido essa postura. Infelizmente muitos cristãos olham, e aí a gente muitas vezes usa aquele jargão, olha para as pessoas do mundo. Na verdade todos nós estamos no mundo, mas a gente usa muito essa expressão, olha para as pessoas do mundo e acha que essas pessoas são inferiores, são piores que nós. Na verdade não, nós todos somos pecadores. A Bíblia nos afirma isso, que todos nós pecamos, e todos nós somos carentes, necessitados da graça de Deus. A diferença é que eu e você já percebemos essa graça, e já reconhecemos essa graça, e outros não. É a única diferença. Mas o outro não é pior que eu, e eu não sou melhor que o outro. O fariseu não entendia isso. Ele achava que por conta da sua postura, que por conta
dos seus ritos, por conta da sua obediência às regras, ele então era superior ao outro. A palavra de Deus diz que não, que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E quando alcançamos, ou quando somos alcançados por ela, melhor dizendo, pela graça de Deus, só devemos ser gratos e não orgulhosos. O fariseu não havia entendido isso. Por isso mesmo, no verso 11, diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. O fariseu orava de si para si mesmo. Então, como eu disse, o orgulho, que ele tinha de ser quem ele era, o orgulho que ele tinha de cumprir todas as regras, o orgulho que ele tinha de cumprir todos os ritos, e olhar para os demais e perceber que eles eram pecadores, mas ele não conseguia enxergar nele o próprio pecado, ele não conseguia enxergar nele a sua própria condição. Queridos, nós precisamos aprender que nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos aprender que tudo que foi transformado na nossa vida, que tudo que foi mudado na nossa história, só foi feito por uma obra especial de Deus em nós. Não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas pela graça de Deus. Eu sempre falo e eu vou continuar repetindo para sempre isso daqui. Nós não fazemos nada porque nós éramos mortos nos nossos pecados, e o morto não faz nada. Só uma coisa, né, velho? Só uma coisa, não é, Ana? A Ana já lembrou, isso mesmo, fede, mais nada. Por isso não é motivo de nos orgulharmos, nos envaidecermos pelas transformações que Deus opera na nossa vida, pela mudança que Deus faz na nossa vida, e Ele faz, e graças a Ele por isso, porque nós temos uma nova vida, não só um novo relacionamento com Deus, mas temos uma nova vida. Queridos, como Deus muda a nossa história a partir do momento que somos tocados pelo Espírito Santo dele, a partir do momento que somos transformados pela graça de Jesus, como a nossa vida muda, como a nossa história, como o caminhar da nossa vida, ele muda de direção. Quantas pessoas, e talvez eu possa me incluir nesse grupo aí, que teriam, na condução natural da história, do percurso da história, teriam um fim não muito agradável, teriam um fim meio que desastroso, teriam uma história manchada, uma história sofrida, mas que quando o Senhor intervém com a graça dele, com a salvação dele, essa história muda. Quando eu digo que eu me incluo nessa história, porque se Deus não tivesse feito isso na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se eu ainda estivesse vivo, muito provavelmente eu estaria num boteco nessa hora. Deus transforma, não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, mas pela graça dele, e nós precisamos entender isso. A nossa espiritualidade não pode ser fundamentada no que nós fazemos ou em nós mesmos, porque senão gera um orgulho que é desnecessário em nós. No verso 12, o texto diz assim, o fariseu diz assim: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, ou seja, eu estou excedendo em muito a lei. Então mesmo que ele está dizendo assim: olha, eu preciso ser justificado, eu mereço, eu mereço ser aceito, a minha oração merece ser aceita, porque eu faço tudo certo, eu faço muito além do que deveria, eu estou com um saldo extremamente positivo, minha conta está lá em cima, eu estou com créditos diante de Deus. Autojustiça, isso chama-se autojustiça, quando nós olhamos para nós e encontramos em nós mesmos motivos justos para sermos justificados, que na verdade não existem, porque nada que fizermos nos torna justos, mas é aquilo que Cristo fez por nós que nos justifica, que nos declara. É Cristo quem nos declara como justos diante de Deus, pecadores condenados, agora justificados em Cristo,
porque Cristo nos declara justos, porque Ele pagou o preço da nossa dívida. Graças a Deus por isso, não graças a nós, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fazemos tudo certinho, não porque nós frequentamos a igreja, não porque nós trabalhamos no ministério da igreja, não porque nós trazemos ao gasofilácio o nosso dízimo, não porque nós doamos legumes lá para o hospital, mas porque Cristo foi até a cruz no nosso lugar. Devemos fazer tudo isso, vir à igreja, devemos ser fiéis nos nossos dízimos, devemos servir os ministérios da igreja, servir com os dons e talentos que Deus nos deu, devemos abençoar as pessoas com nós, devemos fazer tudo isso, mas não é por isso que nós merecemos a graça ou a justiça de Deus, mas é por ter sido alcançados por essa graça, é que nós respondemos com uma espiritualidade assim ativa, viva, fervorosa, né? Que se importa com o outro, que responde a Deus em serviço, em adoração, em dedicação, em fidelidade. É o oposto. Quando nós temos esse tipo de espiritualidade, nós deturpamos a realidade. O fariseu ele não conseguia enxergar que ele era igual às outras pessoas, como eu disse, ele não conseguia enxergar que ele era igual a todo mundo de quem ele estava falando, de quem ele estava mencionando. E até por proferir essa oração, ele já está pecando. Até por proferir essas palavras, ele já está pecando. Quantas e quantas pessoas têm fundamentado a sua espiritualidade nas suas próprias experiências, nos seus próprios achismos, nas suas próprias percepções, nas suas próprias regras, nas suas próprias condutas. E a nossa espiritualidade não pode ser baseada nisso, nem nas obras, nem em nós mesmos. Não é para isso que o Senhor nos alcançou, não é essa vida espiritual que Deus requer ou espera de cada um de nós. Tudo isso é nada perante Deus, se não houver uma fé genuína. Mas a espiritualidade que é fundamentada, ou deve ser fundamentada, então, na fé. Olha para o verso 13 aí do texto. O publicano, e agora o outro personagem. O publicano está em pé, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Uma visão clara de quem nós somos e de quem é Deus, de quem Deus é. Uma visão clara disso. Eu sou um desgraçado que precisa da graça de Deus. Quero que você leia comigo, deixe marcado aí Lucas, mas leia comigo o texto de Romanos capítulo 3. Acompanhe aí comigo, Romanos 3, do verso 21 ao verso 25, a primeira parte do verso 25. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Como propiciação mediante a fé. Uma visão clara de quem nós somos e de quem Deus é. Uma espiritualidade que é fundamentada na fé entende isso, entende quem nós realmente somos, esses pecadores, no verso 23, todos que pecaram e que carecem da glória de Deus, e uma percepção de quem é Deus, que é Deus quem nos justifica, que é Deus quem nos alcança com a sua graça, que é mediante a fé em Cristo que nós somos salvos. Uma percepção clara de quem somos e de quem é Deus. Mas também essa espiritualidade que é fundamentada na fé, ela gera em nós uma dependência total de Deus. Olha a expressão do publicano no nosso texto, voltando ao nosso texto, na oração dele, ele diz: se propício a mim, pecador. Se propício a mim. Essa expressão talvez não seja tão comum para nós, né? Propício, mas seria o mesmo que dizer: seja favorável a mim. Venha com seu favor sobre mim, venha com algo sobre mim que eu não tenho, que eu não alcanço, que eu não mereço.
Essa é a expressão do publicano. Dependência total de Deus. Uma espiritualidade fundamentada na fé gera em nós uma dependência de Deus. Mas se a espiritualidade ela tem que estar fundamentada na fé e não nas obras, ela também tem que ser o resultado de uma vida com Deus e não um meio de vida. Olha só, o publicano, como eu disse, ele sabia quem ele era e que ele dependia tão somente da ação de Deus em seu favor, tão somente do que Deus faria em seu favor. Por isso ele diz: ser propício a mim, venha com seu favor, seja favorável a mim, porque ele não tinha, né? Como eu disse, quem era o publicano, ele não tinha apoio das pessoas, que muitas vezes se sentiam até lesadas por ele, né? Por conta da condição, da profissão dele. Ele não tinha coragem para se aproximar de uma sinagoga, porque ele seria reconhecido na sinagoga, ou seja, ele seria levado diante das pessoas e consequentemente ele seria exposto de quem ele era, e as pessoas não gostavam dele, as pessoas não tinham ele como uma pessoa agradável, por tudo aquilo que eu já expliquei de quem era o publicano, que servia aos romanos, cobrando impostos, e o povo se sentia então traído por ele de alguma maneira. Mas o publicano entendia que Deus já o conhecia, que Deus já sondava o seu coração, e por isso ele só podia ir em direção a Deus. Queridos, Deus nos conhece. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós nos sentimos acuados, às vezes nós nos sentimos abandonados, rejeitados, às vezes nós estamos com os nossos problemas, com os nossos, até os nossos pecados, com as nossas lutas interiores, e que a gente não tem com quem partilhar, com quem dividir, porque são tão nossas, são tão pessoais, que as pessoas não vão dimensionar, não vão entender. Mas nós temos alguém que sonda o nosso coração, alguém que sabe quem nós somos. Esse alguém é Deus. O salmista, num lindo poema, no Salmo 139, expressa isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quem nós somos, e o publicano ele sabia disso, que Deus o conhecia. Por isso ele não precisava se exaltar, ele não precisava se aparecer ali diante das pessoas, mas ele só precisava que Deus olhasse para ele, e ele sabia que Deus o conhecia. Esse homem entendeu que por causa da sua condição, ele dependia totalmente de Deus, e por isso ele estava buscando a Deus sem reservas. Ele não estava, a exemplo do fariseu, prestando um relatório diante de Deus, porque parece que a oração do fariseu é mais um relatório, né? Senhor, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, prestando um relatório, né? Dando a ciência para Deus daquilo que Deus sabe, daquilo que Deus já sabe. Mas esse homem, né, sem restrições, simplesmente estava buscando e esperando em Deus, de uma maneira humilde, né? Essa expressão de bater no peito é de reconhecimento, né, da sua fragilidade, de reconhecimento da sua condição, se humilhando diante de Deus, dependendo de Deus. Queridos, como está a nossa espiritualidade? Em que está fundamentada a nossa espiritualidade? No que você, naquilo que você é, naquilo que você faz, ou naquilo que Deus faz em sua vida através do Espírito Santo? Muitas vezes nós somos tendenciosos a nos parecer com um fariseu. Muitas vezes nós estipulamos regras para nós, e que nós entendemos que são regras para todos. Muitas vezes nós estipulamos uma conduta que nós entendemos que é para isso que vai aferir a espiritualidade de alguém, e que se alguém não cumpre isso que nós determinamos, essa pessoa não é espiritual, essa pessoa não é crente, essa pessoa não é convertida. Quem mede isso não sou eu e você, mas é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo. A nossa função não é essa. A nossa função é anunciar o Evangelho que salva. Essa é a nossa função. Então, quando a nossa espiritualidade muitas vezes
nos move pelos ritos, nos move pelas regras que nós obedecemos, e muitas vezes nós tentamos adequá-la à própria palavra de Deus. Nós estamos com uma espiritualidade furada, porque as nossas regras elas vão falhar em algum momento, mas Deus não falha. Deus jamais falha. O santo, o justo, o poderoso, o fiel não falha. Por isso é na fé dele que nós devemos nos fundamentar. A nossa espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, é o nosso relacionamento, a nossa relação com Deus tem que estar fundamentada na fé, na dependência de Deus. O que é que nos move? Nós somos movidos pelo combustível da nossa própria vaidade, da nossa autossuficiência, como o fariseu fez aqui e nos mostrou. Nós somos movidos pelo combustível daquilo que nós gostamos, daquilo que nós achamos, ou daquilo que nós conseguimos cumprir, do padrão de vida que nós levamos. E eu estou falando aqui de vida com Deus. Ou nós somos movidos pelo combustível da fé, que nos leva a crer e a depender de Deus para tudo e em todas as situações. Essa é uma espiritualidade sadia, que crê e depende de Deus em tudo ou para tudo e em todas as situações. Refletir sobre o tipo de espiritualidade que nós vivemos é necessário para uma vida que realmente possa glorificar a Deus. Porque quando nós somos espirituais nominais, espirituais de nome só, e não espirituais autênticos, reais, verdadeiros, nós vamos viver uma falsa vida cristã. Eu quero ir para o final da parábola, verso 14, aqui quando diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O texto está dizendo que então esse que é o publicano desceu justificado para casa, e aquele que é o fariseu não desceu justificado. Por quê? Porque aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Jesus diz então que um desce justificado e o outro não. Há um comentarista bíblico que, comentando esse texto, ele disse uma expressão que eu achei interessante, que é assim: Deus ouviu e respondeu ao grito angustiado do pecador em agonia espiritual. Deus ouviu o grito angustiado e respondeu ao pecador em agonia espiritual. Na verdade, nós podemos dizer que os dois homens serão justificados de alguma maneira, não é? Um justificado por si mesmo, com a sua própria justiça, com o seu próprio pensamento, e outro realmente justificado por Deus, justificado pelo Senhor. Qual justiça nós estamos procurando? Qual justiça nos importa? A nossa própria justiça ou a justiça de Deus? Com certeza quem tem filho em casa, e mais de um filho, já ouviu na sua casa assim: mas não é justo, de um entre o outro. Quando você fala tipo assim: fulano, faz tal coisa. Ah, mas não é justo, o Beltrano não está fazendo. Só na minha casa que acontece isso, Às vezes eu digo assim: o que é justo? O que é justo? É justo Jesus ir para a cruz no seu lugar? Qual justiça nós estamos procurando? Precisamos buscar a justiça de Deus. É melhor confiar em Deus, na justiça de Deus, na justiça gratuita de Deus, do que na nossa própria justiça, porque, como eu disse, ela é falha. E a partir dessa decisão de que nós estamos buscando, de que tipo de espiritualidade que nós vamos viver, é que nós vamos caminhar com o Senhor. A espiritualidade é então a expressão de uma vida com Deus. Isso é espiritualidade, uma expressão de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, de como nós estamos vivendo com Deus. De novo, confiados em nós mesmos
ou confiados no próprio Deus. Nós possamos confiar totalmente a nossa vida a Deus e assim viver de uma maneira segura, né, de que apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar do nosso próprio pecado, dos momentos que nós escorregamos e pecamos, apesar de tudo isso, daquilo que nós somos, a graça de Deus, ela nos assiste em todo o tempo. E é pela graça que nós vivemos. Graça, algo que nós não merecemos. Graça, algo que Deus faz em nosso favor. Não que nós buscamos, não que nós nos esforçamos para alcançar, mas que Deus faz e que nós não merecemos. Quando entendemos isso, nós nos relacionamos com Deus de uma maneira diferente. Não mais confiados no que nós fazemos, não mais confiados em nós mesmos, nas nossas obras ou no nosso próprio eu, em quem nós somos, mas confiados totalmente no Deus que nós temos, dependendo dele, vivendo com ele, para ele, em todo o tempo. Que Deus nos ajude a viver assim, esse tipo de espiritualidade que Deus requer de nós, esse tipo de relacionamento que Deus requer de nós, não fundamentado nas nossas obras ou em nós mesmos, mas fundamentado na fé naquele que se entregou no nosso lugar, naquele que tem dispensado a sua graça sobre a nossa vida. Que Deus nos ajude a viver assim. Eu quero